Olá, meu nome é Alexandre do canal Alexandre Daniel. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você. Hoje eu vou falar um assunto que um monte de gente comentou aqui no canal, que muita gente procura, mas não tem muita informação, que é o Teatro Silvio Santos, onde era feito os programas da TVS, do SBT antigamente. Você sabe aonde se encontra o Teatro Silvio Santos? É nesse local aí, nesse local, Avenida Ataliba Leonel. Mas antes de ser o Teatro Silvio Santos, ele era um cinema. E tem algumas informações para você. Ele foi construído em 1956 e foi inaugurado em 1958 como o extinto Cine Sol. Então era um cinema. E esse cinema tinha grande prestígio na cidade. Só que com os anos ele foi perdendo o seu valor. E depois, em 1978, o Silvio Santos precisava de uns estúdios, porque os estúdios lá no Teatro Manuel de Nóbrega tinham sido incendiados. Por quê? Ele fazia um programa lá e depois do programa Cidade contra Cidade, dizem as más línguas que os próprios vizinhos em torno do teatro incendiaram o teatro Manuel de Nóbrega porque eles estavam inconformados pelas filas que formavam de caravanas que chegavam cedo e atrapalhavam o sono dos moradores na rua Cotoxó. Isso mesmo. E depois, e com o incêndio do Teatro Manuel de Nóbrega, o programa do Silvio Santos foi, né, no Palácio das Convenções por algumas semanas até achar um teatro. E foi achado o Cine Sol, que foi inaugurado em 1958. Quer saber mais informações? Olha aí, eu não terminei de falar para vocês que no ano de construção foi 1956, a inauguração do Cinesol era 1958, a capacidade do Cinesol era 1.514 lugares, a área construída foram 1.300 metros quadrados, reformas foram 4. A de 1900 e na década ali, no final de 70 para a inauguração do teatro para a TVS, em 1989, em 1993 e 1994. Ele tinha 12 metros de pé direito, sendo 9 de área útil, um estúdio principal, dois estúdios auxiliares de 100 metros quadrados e quatro camarins. Quatro camarins tinha no Teatro Silvio Santos. Mas onde ficavam os cenários? Nos camarés. Então, caminhões sempre iam, traziam os cenários que ficavam no lado e só tinha os estúdios do Teatro Silvio Santos ali. Então era gravado lá o programa Hebe, era gravado o Domingo Legal, era feito o Sabadão, era feito a Praça é Nossa, era feito o programa Silvio Santos. Todos os quadros do programa Silvio Santos eram feitos lá. Muitos programas foram feitos lá. Quando o Silvio caiu no tanque, quando ele voltou do problema da garganta e fez aquele show de calouros, a primeira Hebe, o Gugu. E na rua, o Silvio parava o carro pelo que eu sei, que falam, que ele parava o carro numa casa vizinha, ele chegava e também a rua parava. Algumas vezes a rua era fechada para fazer as provas do Domingo Legal, para fazer as gincanas do Topa Tudo por Dinheiro. Você, será que lembra alguma coisa do Teatro Silvio Santos? Você será que foi em algum programa no Teatro Silvio Santos? Se você foi, comente aqui no embaixo sobre isso, porque o Teatro Silvio Santos era um dos mais importantes. E me contaram que tinha o programa Silvio Santos. Exemplo, era o primeiro, começava com Qual é a Música, depois tinha o Show de Calouros, depois tinha o Topa Tudo por Dinheiro. Vamos falar desses três exemplos. E o que era feito? Era gravado o primeiro programa, depois demorava 20 minutos para desmontar o primeiro programa e 20 minutos para montar o outro programa. Depois de 40 minutos era gravado o segundo programa. Depois demorava 20 minutos para desmontar, 20 minutos para montar de novo e era feito o terceiro programa num dia só. Imagine a espera e a ansiedade para ver aquilo.
Imagine os vizinhos, os vizinhos deviam se divertir com as estrelas que iam, que passavam. E contavam também que tinha uma padaria na esquina e que todo mundo se encontrava na padaria. Diz até que a Hebe um dia foi lá, tomou cerveja com o pessoal da produção daquela padaria e até falavam que o Silvio dava um tchauzinho, eu li isso na internet. E o Teatro Silvio Santos ficou até 1997, onde todas as produções foram para o CDT da Anhanguera, hoje em dia, que é feito os programas do SBT. O primeiro programa a ser feito foi o programa Silvio Santos, e o último programa foi também o programa Silvio Santos. E quantas histórias tem aquele teatro, né? Quantas estrelas, quantas coisas passaram por aquele teatro. Então lembrando, o Teatro Silvio Santos fica aí para você ver. Na Avenida General Ataliba Leonel, 1772, no Carandiru, em São Paulo. Quem tiver curiosidade pode passar lá na frente para ver a história. Não pode entrar, porque o teatro está desativado. O Otávio Mesquita entrou no teatro. Você pode procurar no canal do Otávio Mesquita, no Operação Mesquita. E também o teatro serviu nos últimos tempos como o Saldão dos Produtos do Baú e calouros para alguns programas do SBT. Hoje está desativado. Eu não sei o que ele está, como ele está hoje, nos dias de hoje, não sei. Mas muito obrigado por vocês terem visto aqui o Teatro Silvio Santos, um pouquinho da história do Teatro Silvio Santos que vocês pediram, então eu fiz aqui um pouquinho da história. E a história tá aí no YouTube, tem alguns trechos que a gente vê pela televisão. Outra coisa, você quer uma boa dica? Acesse, pesquise no YouTube aí, Luciano Calegari Silvio Santos. Você vai ver vídeos que contam. O Luciano Calegari, ele era diretor, ele começou como office boy, depois foi produtor principal, depois diretor, depois foi um dos diretores do SBT, um dos mais importantes diretores do SBT, e lá nesse canal ele conta tudo, como era feito o programa Silvio Santos, como foi. Você tem que ver. Então procura aí no YouTube, Luciano Calegari com o Silvio Santos, uma dica pra você. E nós voltamos no próximo vídeo, se assim eu quiser e o YouTube permitir. Muito obrigado, e é claro que eu vou voltar. E vocês vejam os vídeos anteriores, veja 70 anos da televisão, veja muita coisa que você não pode perder. Até a próxima. Tchau!